Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Clarice desaparece, bem no meio da sua própria exposição. Ninguém poderia imaginar que ela cairia nas mãos de Juliano, o homem que a espreitava nas sombras. Tudo começou quando ele leu a notícia sobre a exposição de Clarice com seu novo visual. Imediatamente, Juliano apareceu no Gente Fina. Ele ficou lá, esperando pacientemente, esperando o momento exato em que Clarice saísse, sozinha. E quando ela respirou fundo para se recompor, Juliano já estava atrás dela, sem chance de reagir. Clarice foi levada à força. Desapareceu como um fantasma, em meio às luzes e ao burburinho da exposição. Clarice acorda assustada. Está em um barco. A porta está trancada, e ao redor, apenas o mar sem fim. Ela grita, mas tudo o que escuta são as ondas batendo no casco. De repente, Juliano aparece diante dela. Ele fala com uma calma arrepiante. Não adianta, meu bem, ninguém vai te ouvir. Clarice treme. Por que você está fazendo isso comigo? Me solta, seu lunático. Ele apenas sorri, sussurrando como se falasse palavras de amor. Eu já te disse, você é minha. Chegou a hora de vivermos esse grande amor, uma grande aventura. Clarice recua, o olhar apavorado. O que você pretende fazer? Juliano se aproxima e sussurra. Vamos para uma ilha deserta, só nós dois. Ninguém para atrapalhar. Clarice balança a cabeça. Não, isso não pode ser real. Isso só pode ser uma piada. Você precisa de ajuda. Me solta. Juliano continua sorrindo, os olhos brilhando de loucura. Não se preocupe, é um lugarzinho no meio do nada. Eu construí uma casinha lá. Vamos ter filhos. Seremos uma família. Uma família perfeita. Clarice fica em choque. A esperança vai se apagando a cada palavra dele. Ela não imagina que um herói inesperado está se aproximando em segredo. Ao mesmo tempo, na casa de Beatriz, o clima é pesado. Beatriz, com a voz embargada. Não pode ser, isso está mesmo acontecendo. Ela sumiu como se nunca tivesse existido. Gregório cerra os punhos. Foi o Juliano. Com certeza foi ele. Bia murmura, assustada. Você acha que o dele voltou? Beto balança a cabeça, afirmando. Não tenho dúvidas. Seu pai sempre deixou claro que faria qualquer coisa para ter a Clarice. De repente, Basílio entra correndo, o rosto pálido, ofegante. Beatriz se assusta. O que foi? Você está branco. Basílio fala, entre respirações. Eu estava perguntando pela vizinhança. Aparecida e Conceição juram que viram um homem de cabelos e barba grisalhos, levando Clarice. Beatriz sente as pernas falharem. Elas ficam bombas. E ela diz, em meio ao desespero. Meu Deus, é o Juliano. Eu sabia. Diz Gregório, trêmulo. A gente tem que ir agora mesmo para a delegacia. Falar com o delegado. Bia imediatamente contesta, com a voz carregada de preocupação. Não podemos chamar a polícia. Pelo menos não agora. Beto se espanta, sem acreditar no que ouve. Como é que é? Você está tentando proteger o seu pai, mesmo depois dele ter levado a sua mãe. Você está falando sério? Bia encara firme e responde sem hesitar. Claro que não. É óbvio que não. Eu quero que meu pai pague pelo que fez e que minha mãe esteja a salvo. Mas se a gente chamar a polícia agora, eles vão direto na casa da minha avó. E eu tenho certeza que ela pode estar ajudando ele. Ela vai avisar o Juliano, e aí ele foge antes de a polícia chegar. Beatriz desvia o olhar, pensa por alguns instantes, e então fala, devagar. Acho que ela tem razão. Pelo menos, precisamos descobrir onde o Juliano está antes de chamar o delegado. Mas, como a gente faz isso? Bia levanta o olhar, decidida. Eu tenho uma ideia, mas vocês precisam confiar em mim. Logo depois, Bia aparece na porta da casa de Maristela. A mulher está prestes a sair. Sem rodeios, Bia vai direto ao ponto. A senhora vai atrás do dele. Não vai? Foi ele quem levou a minha mãe. Maristela se faz de surpresa. Do que você está falando, Bia? Você sabe que eu não vejo seu pai há muito tempo.
Mas Bia a interrompe, com a voz fria e firme. Não se faça de boba. Eu conheço o seu jogo. E eu não vou ser mais uma peça nesse tabuleiro. Minha mãe pode estar correndo perigo. E eu exijo que a senhora diga a verdade. Maristela dá de ombros, tentando manter a calma. Eu já disse. Eu não faço ideia de onde seu pai está. Se você não acredita, isso é problema seu. Bia encara a avó. O olhar cortante, firme, como se pudesse atravessar toda a fachada dela. E diz, sem nem tremer. Manda um recadinho pro meu pai. Diz pra ele que vai parar no cilindro. Antes mesmo da tinta do quadro mais recente da minha mãe secar. Diz Bia, com a voz fria como gelo. Ela se vira e sai. Assim que a porta se fecha, o rosto de Maristela muda completamente. Ela murmura, cheia de intenções. Todos eles já estão desconfiando. Preciso chegar lá, antes da polícia. Mas, a poucos metros dali, Bia está escondida atrás da parede. Ela ouve tudo com clareza. E vê o sorrisinho de canto da avó, satisfeita com o próprio plano. Ela vai encontrar o dele, sussurra Bia. Minutos depois, Bia volta correndo e encontra Beto, Beatriz, Basílio e Gregório. Seu rosto está pálido, a voz, trêmula. Eu ouvi. A vovó disse que vai encontrar o dele. Ela caiu direitinho na armadilha. Beto pergunta, aflito. Mas, ela falou onde o Juliano está? Não. Mas com certeza ela tá indo direto até ele. A gente tem que agir agora. Beatriz, nervosa. Não dá mais tempo de chamar o delegado. E agora? Basílio se adianta, firme. Eu vou pra delegacia agora mesmo. Vou fazer a denúncia, pra polícia entrar em ação. Gregório concorda com um aceno. Eu vou com ele. Quando vocês acharem o lugar, liguem de um telefone público, na hora. Entenderam? Todos concordam. Não há tempo para hesitar. Eles se dividem e partem para salvar Clarice. Logo depois, Bia, Beto e Beatriz veem Maristela saindo da casa dos Alencar. Sem perder tempo, Beto assume o volante. E o carro começa a segui-la, num silêncio cheio de tensão. Em outro lugar, Clarice ainda tenta se soltar. Ela grita por socorro, desesperada. Alguém me ajuda. Por favor, me tira daqui. Juliano sorri de canto, a voz tranquila, como se não escutasse os gritos. Já falei, meu bem. Não precisa gritar. Ninguém vai te ouvir. Ele se aproxima e sussurra como quem anuncia algo grandioso. Só vim avisar que a gente vai zarpar agora. Ele faz uma pausa e continua, com um tom quase sonhador. Um dia, vão fazer um filme sobre o nosso amor. E todos vão saber tudo o que eu fui capaz de fazer pela mulher que eu amo. Juliano então tranca Clarice na cabine e fecha a porta com força. Ela entra em pânico e grita. Juliano. Não, por favor. Me tira daqui. Por favor. Juliano sai. Tenta ligar o barco. Mas, nada acontece. Ele tenta de novo. Silêncio total. Furioso, ele rosna. Droga. Só o que me faltava. Ele abre o motor. E imediatamente, uma nuvem de fumaça sobe no ar. Juliano recua. E grita, tomado pela fúria. Vai demorar um pouco mais. Mas, acho que eu consigo consertar. Murmurou, Juliano. Sem hesitar. Ele rapidamente coloca um disfarce. E sai do barco em silêncio. Dentro da cabine, Clarice olha pela pequena janela. Ela vê a silhueta de Juliano se afastando. E, naquele instante, uma chama de esperança acende em seu peito. Eu preciso ser rápida. Mas, esse nó está apertado demais. Ela se contorce, e seus olhos vasculham o quarto, procurando qualquer coisa que possa ajudá-la a se soltar. Então, uma caneta. Sussurra ela, surpresa. Isso vai ter que funcionar. Ela se arrasta até lá, fazendo o máximo para alcançá-la. Ao mesmo tempo, no carro, Beto segue de perto o veículo de Maristela. Ele franze a testa, observando atentamente a direção em que ela está indo. Ela está indo em direção à praia. Bia imediatamente se endireita, os olhos arregalados. É a praia. O barco do meu avô só pode ser lá. Beatriz se vira e pergunta.
Você tem certeza? Sabe como chegar lá? Bia assente, sem hesitar. Claro que sei. Quando eu era pequena, meu pai costumava me levar para lá de barco. Nunca vou esquecer o caminho. Beatriz decide na hora. Perfeito. Beto, para no primeiro orelhão que encontrar. Vou ligar pro delegado agora mesmo. A alguns quilômetros dali, Juliano entra em uma vandinha à beira da estrada. Ele observa em volta e logo pega algumas coisas que precisa para consertar o motor. Mas, antes que consiga sair do balcão, a porta se abre. 2 policiais entram. Juliano congela. Seu coração dispara, como se fosse pular do peito. Ele abaixa a cabeça, tentando esconder o rosto. Um dos oficiais se aproxima do balcão. Mostra uma foto. Você viu esse homem? O nome dele é Juliano Alencar. O ar fica pesado, tenso como um fio esticado demais. Juliano olha discretamente ao redor. Seus olhos encontram a porta dos fundos. Uma possível fuga. Ele começa a recuar, passo a passo, silenciosamente. O atendente franze os olhos, examinando bem a foto. E responde. O atendente lança um olhar para a foto. Depois franze a testa. Esse homem eu nunca vi. Mas aquele ali, também nunca vi por essas redondezas. Juliano fica paralisado. Seu corpo endurece, o coração bate acelerado. O suor escorre pela testa. De repente. Ei! Você aí! Parado! Grita o policial. Num impulso, Juliano sai correndo. Os 2 policiais vão atrás dele. O som das passadas ecoa pelas ruas do pequeno bairro. Eles se separam e vasculham cada canto. Sem imaginar que Juliano já havia desaparecido. Tinha entrado num bueiro próximo dali. No barco, Clarice luta contra as cordas. Finalmente, um dos nós se desfaz. Ela solta um suspiro, suando entre tensão e esperança. Faltam 2, só mais 2 nós, murmura ela, trêmula. Na marina, Maristela acaba de parar o carro. Ela não desce de imediato. Permanece sentada, segurando algo com força nas mãos. A poucos metros dali, o carro de Beto também estaciona. Beatriz se inclina para frente, apreensiva. O que ela está fazendo? Porque ainda não saiu do carro. Bia franze o senho, inquieta. Não estou gostando nada disso. Nesse momento, Maristela abre a porta e desce. Na mão dela, algo com aparência afiada. Ela segura com firmeza, como se estivesse perdendo o controle. Beatriz se assusta. O que ela vai fazer com isso? Beto fala, tenso. Ou é para o Juliano, ou é para a Clarice. Bia balança a cabeça, com convicção. Não, ela nunca machucaria o dele. Ela mesma disse, Alencar não enfrenta Alencar. Beatriz aperta as mãos, respira com dificuldade. Onde você está, Basílio? Maristela caminha apressada pelo pier. Segue direto em direção ao barco da família. E de repente, Juliano aparece. Ele se coloca na frente dela. O rosto sujo, os olhos vermelhos, a respiração ofegante. Maristela se assusta. O que é isso? Juliano responde num sussurro áspero, apressado. Nem pergunta. E você? O que está fazendo aqui? Maristela aperta ainda mais o objeto nas mãos, a voz tremendo de raiva. Eu vim ter certeza de que você me desobedeceu. Eu te disse para sair dessa cidade. Por quê? Por que trouxe a Clarice para cá? Quer destruir tudo. Juliano encara firme. Responde. A voz embargada, mas desafiadora. Eu não tenho tempo para ser irmão, mamãe. Rosnou Juliano, tenso, com a voz carregada. Maristela o encarou, os olhos ardendo de raiva. Chega. Pare com isso agora. E se entregue imediatamente. De repente, sons de passos apressados ecoam. Juliano vira o rosto. Clarice havia escapado do barco. Ele grita, desesperado. Ela tá fugindo. Sem hesitar, ele sai correndo atrás dela. Num esconderijo próximo dali, Beatriz grita. Olha lá. É a minha mãe. Ela salta de onde estava escondida. Bia, assustada, corre atrás dela. Beto para, pensa por um segundo e diz. Eles já foram longe. Correr atrás agora não adianta. Ele então olha na direção dos barcos da família Alencar.
Poucos metros adiante, Maristela vê Beatriz e Bia correndo em sua direção. Toda a dor em seu peito se transforma em um medo profundo. Ela se levanta num salto e corre em direção ao seu carro. Mas ao chegar no estacionamento, ela congela. O delegado já estava lá, ao lado de Gregório e Basílio. O rosto de Maristela empalidece. Ela não consegue reagir. Basílio se aproxima com um sorriso provocador. Minha querida esposa, dessa vez, a gente te pegou. Enquanto isso, Juliano continua perseguindo Clarice. Bia e Beatriz seguem logo atrás. Mas então, eles perdem os dois de vista. Juliano berra, tomado pela fúria. Para de correr. Clarice já está exausta, mas ela não para. O vento contra dificulta cada passo. O cheiro forte do mar lhe causa enjoo. Ela se lança dentro de um túnel estreito, tentando se esconder dele. Mas de repente, Juliano surge bem na frente dela. Desesperada, Clarice grita: "Fica longe de mim." Ofegante, Juliano responde: "Oh, você está me dando mais trabalho do que eu imaginava. Mas desta vez, eu vou garantir que você nunca mais fuja de mim." Rosnou Juliano, com uma voz ameaçadora. Ele agarrou o braço de Clarice com força e a arrastou sem nenhuma piedade. De longe, Beatriz e Bia viram tudo. Tentaram correr até lá, mas perceberam que não chegariam a tempo. O delegado também se aproximava por outro lado, mas Juliano ainda era mais rápido. Ele colocou Clarice de volta no barco, sem imaginar que, dentro da embarcação, Beto estava escondido, respirando com dificuldade. Juliano gritou, furioso: "O que você fez é inaceitável. Quando chegarmos na ilha, você vai ter uma grande surpresa." Ele trancou a porta do compartimento e foi até o motor, tentando consertá-lo. Clarice começou a chorar, com a voz embargada. "Meu Deus, eu quase consegui escapar. Agora, o Juliano não vai ter nenhuma piedade de mim." De repente, Beto apareceu e fez um sinal para Clarice. Ela se assustou e soltou um grito. "Ah!" Beto sussurrou, tenso. "Psiu, ele não pode saber que eu estou aqui." Clarice tentou se acalmar. Beto continuou, baixinho: "Fica calma, eu tenho um plano." Enquanto isso, Beatriz se aproximava do delegado. "Ele está consertando o motor. Ele vai fugir com a minha mãe. Você precisa invadir agora." O delegado respondeu com firmeza: Não podemos arriscar. Se entrarmos agora, Juliano pode fazer algo contra Clarice." Bia, trêmula, questionou: "Então qual é o seu plano? Deixar ele levar minha mãe assim?" O delegado respondeu friamente: "Neste momento, não temos outra opção." Logo em seguida, Juliano terminou de consertar o motor. Ele caminhou até a cabine de comando e viu o delegado conversando com Beatriz e Bia. Desesperado, ligou o motor sem pensar duas vezes. O barco tremeu e começou a deixar a marina. Juliano sorriu, triunfante, e gritou: "Vocês perderam. Nunca mais vão me ver." No pier, Bia se virou, aflita: "Onde está o Beto?" Beatriz arregalou os olhos e disse: "Ah, meu Deus! Será que o Juliano fez alguma coisa com ele?" "Meu Deus, não!" exclamou Beatriz, com a voz cheia de preocupação. No barco, Beto tentava mudar de posição. Ele procurava uma forma de agir em silêncio. Clarice, nervosa, perguntou: "Para onde você vai?" Beto não respondeu. Saiu discretamente de seu esconderijo e seguiu em direção ao convés. De repente, Juliano saiu da cabine de comando. Beto se escondeu rapidamente, com o coração disparado. O vilão ouviu um barulho estranho. Ele ergueu a cabeça, desconfiado. "Tem alguém aí?" Juliano começou a vasculhar todo o barco. Através de uma fresta, Clarice viu. Juliano estava se aproximando do esconderijo de Beto. Ela olhou para o lado e avistou a caneta, aquela que havia usado para se soltar das cordas. Sem pensar duas vezes, ela jogou a caneta no cais. Imediatamente, Juliano se virou, olhando na direção do som. Ele viu um ratinho. "Ei!" aliviado, comentou: "Achei o invasor."
achando que estava tudo sob controle. Juliano, sem perceber, deixou um objeto seu em cima de um barril, bem próximo de onde Beto estava escondido. O rapaz esboça um leve sorriso e faz algo em silêncio, sem que o vilão perceba. Pouco tempo depois, o barco ancorou numa ilha deserta. Juliano levou Clarice até a areia. Ele olhou ao redor e disse friamente: "Aqui é a nossa nova casa." Clarice, lembrando das instruções de Beto, forçou um sorriso, tentando se manter calma. Eu acho que vou gostar desse lugar. Você fez um bom trabalho." Juliano olhou, surpreso, e perguntou: "Você acha mesmo isso? Você quer ficar aqui?" Clarice respondeu suavemente: "Acho que a gente pode voltar a ser como antes. Na verdade, estou com muita fome." Juliano deu um leve sorriso. "Acho que trouxe algumas coisas." Mas Clarice o interrompeu apressada. "Não. Eu estou com muita sede. Você pode buscar a água pra gente." Juliano se virou para ir buscar um cocô. Nesse instante, ouviu passos sobre a areia. Ao olhar para trás, flagrou a cena: Beto ajudando Clarice a caminhar em direção ao barco. Furioso, Juliano apontou para eles e gritou: "Vocês tentaram me enganar, seus desgraçados." Ele apertou o botão do controle, mas nada aconteceu. Ao perceber que havia sido enganado, Juliano correu imediatamente. Clarice conseguiu subir no barco, mas Beto não teve tempo suficiente. O vilão avançou contra Beto, mas o rapaz foi mais ágil. Se esquivou e empurrou Juliano, que caiu de cara na areia. Juliano tentou se levantar com dificuldade. Beto e Clarice correram para o barco. Quando finalmente ficou de pé, o barco já estava se afastando da ilha. Juliano gritou em meio às lágrimas: "Clarice, não o..." Na casa, Beatriz, Bia e todos estavam tomados pela angústia, preocupados com o desaparecimento de Beto e Clarice. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. De repente, a porta se abriu. Beto apareceu, ajudando Clarice a entrar. Todos ficaram em choque. Beatriz chorou de emoção. "Beto, você salvou a minha mãe. Você é um verdadeiro herói." Todos correram para abraçá-los. Uma das cenas mais emocionantes da novela. Logo em seguida, o delegado se aproximou de Beto. O rapaz disse baixinho: "Tenho algo para lhe mostrar." Então, Beto tirou do bolso uma chave do barco e disse: "Esta é a chave. Juliano está em uma ilha ao norte. É só ir até lá e prendê-lo. Ele não tem como fugir sozinho," disse Beto ao delegado, com firmeza na voz. Clarice apertou forte a mão de Beto e logo em seguida correu para os braços de suas filhas. Ela chorou de alívio, percebendo que havia sido salva pelas pessoas que mais ama neste mundo. Mas o que ninguém esperava é que uma grande reviravolta aconteceria no casamento de Beatriz e Beto. O vídeo completo já está no canal. Será que Ronaldo vai mesmo se casar com a Bia? Ou ela errou demais com ele? Você acha que ela merece o perdão? E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você também está acompanhando cada reviravolta dessa novela como a gente, então não esquece: marca de seleção branca, deixe seu like, se ficou emocionado com a virada da Bia. Sino, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade quente e os próximos spoilers da sua novela favorita. Obrigado por estar com a gente até o final. Nos vemos no próximo vídeo. E você, está assistindo de qual cidade? Comenta aqui embaixo.